Pergunta 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência dos estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Olha a pergunta, muito boa, né? Poxa, mas se esses estudos frequentemente levam muitos ao ateísmo, esses estudos não são perigosos? Assim pensavam os religiosos da Idade Média. O que você está estudando aí? Esse estudo comprova a Bíblia? Sim, é um bom estudo. Esse estudo não comprova a Bíblia? Esse é um estudo perigoso que só pode ter vindo de Satã. Então, esse resquício ainda existe por aí. Então, Kardec está levantando a bola para os espíritos poderem chutar. Vamos lá. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos, aquilo que nós estamos falando. Na esmagadora maioria de todos os filósofos da história da humanidade eram deístas e continuaram deístas. Ok? O homem é que deles tira as consequências falsas. Então, deles tira uma consequência falsa. Por quê? Pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta, mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria são só materialistas, porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Então aqui é uma questão muito interessante. Por quê? Aquilo que nós já estávamos refletindo. Em primeiro lugar, grande parte dos argumentos dos materialistas vem dos sistemas malucos dos próprios deístas. Como, por exemplo, acreditar em cobra falante, multiplicação de pães, caminhar sobre as águas, de tantas outras coisas. Então, isso faz com que as pessoas, pela estatística natural, ninguém vê pessoas andando sobre as águas, nem vi agora, nem viu no passado, nem multiplicando pães, nem descendo dos céus, etc. Então essas narrativas naturalmente tendem a fazer com que o próprio discurso deísta se torne aberto a críticas. Mas isso é um problema do deísta. Como está... Nós vamos estudar isso no próprio Livro dos Espíritos. Todos aqueles que se debruçaram seriamente sobre as leis da natureza observaram uma harmonia tão perfeita, no sentido macro, que admitiram a presença de Deus. Quando eu falo no sentido macro, porque existem alguns modelos sobre questões da matéria em que, pelo menos a mecânica ou o modelo que temos, ele nos dá a possibilidade de interpretar o caos. Mas isso é apenas mais um modelo. Então, mas todos aqueles que refletiram seriamente, liberado desses sistemas fantasiosos, eles chegaram às conclusões de que Deus existe. É mais ou menos assim, já que estamos falando para espírito. Uma pessoa diz: nosso lar não existe porque André Luiz falou um monte de besteira. O que tem uma coisa a ver com outra? Então, se, vamos dizer assim, a cosmologia de fulano é cheia de fantasia, significa que o cosmo não existe? Se a cosmologia de Ptolomeu não é a correta, significa que o cosmo não existe? Então, se a narrativa de um espírito sobre determinados, vamos dizer assim, circunstância da erraticidade é evada de equívocos doutrinários, de narrativa,
coerência interna, etc. Isso significa que essas possibilidades não existem? São coisas diferentes. Então, os deístas, eles muitas vezes são os maiores propagandistas ou que dão mais armas para o ateísmo. Essa é uma questão que o espiritismo tenta, de alguma forma, minimizar. Só que o próprio espiritismo, mais de 80% deles, se agarra a essas fantasias. Como já tivemos aí espíritas famosos, oficiais, dizendo que para você entender o espiritismo você tem que estudar o Novo e o Velho Testamento. Olha só. Então, esse tipo de fala, naturalmente, para alguém que é especialista em Novo e Velho Testamento, não com base na tradição e na teologia, essa pessoa vai rir. Qual o interesse que ela vai ter em ler o Novo e o Velho Testamento para entender o Espiritismo? Nenhum. Claro que quem vem das religiões tradicionais pode até cair nesse conto de fada, nesse canto da sereia, mas isso não vai acontecer. Então é exatamente esse tipo de coisa. Eu não condeno os materialistas e os ateus. Eu acho que os argumentos, talvez, muitos deles, não foram suficientes. E talvez os nossos argumentos não tenham sido suficientes. Por isso que Kardec nunca, na sua biblioteca, Kardec separava um espaço para as obras contra o Espiritismo. Para quê? Para que nós pudéssemos ver a excelência do argumento contrário e para que nós pudéssemos melhorar os nossos argumentos. Talvez o grande problema é esse. Nossos argumentos são fracos, são falhos. Então, precisamos refletir sobre o que a gente fala. E aí, quem sabe, teremos menos ateus no mundo. Mas, de modo geral, aqui eu estou falando do ponto de vista da retórica, de modo geral, se um fulano de tal é ateu ou não ateu, para mim não importa. Por quê? Porque ele é uma alma imortal e ele vai morrer e vai refletir quantas vezes forem necessárias até que seus olhos se abram e ele busque o caminho de Deus. Se ele vai ser ateu, se não vai ser ateu, não é essa a minha missão. A minha missão é me tornar um ser melhor que eu sou agora, ok? E os argumentos dos ateus vão melhorar os meus argumentos. Por isso que eu quero ouvi-los e não negá-los, e não querer persegui-los, maltratá-los, caluniá-los, como muitos deístas preferem esse caminho, o caminho maligno, o caminho de Satã, no sentido filosófico da palavra, porque todo mundo que pensa diferente a eles perseguem, eles querem calar a voz. E é exatamente esse tipo de atitude maligna, má, que também afasta as pessoas sérias que gostam de analisar profundamente antes de crer. Então, é uma reflexão que devemos fazer também.